Oi, quinto ano, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de português. E com um conteúdo novo, pronomes demonstrativos. E aí, já ouviu falar? Então, logo aí na página 14, acompanha comigo, tem um poema, tá? Em que a palavra isso está aí em destaque. E vem aí uma pergunta. Você já teve dúvida ao usar esse termo? Isso pensando que poderia ser o correto. Isto, então é isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai estudar. Agora o que são esses pronomes demonstrativos? Demonstrativos a gente sabe que demonstra, né? Que mostra, que aponta, né? Então, mas o que são? Como são usados? Então, na página 15 já vem aí a definição, tá? Pronome demonstrativo é aquele que situa pessoas ou coisas em relação a três pessoas do discurso. Que pessoas são essas? Primeira pessoa, segunda e terceira. Primeira eu, né? Segunda tu, ele e terceira nós. Então, como assim? Essa localização, ela pode se dar também no tempo, no espaço e no próprio texto. Então, o uso desses pronomes, eles podem se dar nas três, né, nas três pessoas do discurso e em localizações diferentes, tempo, espaço e no próprio texto. Então, como é que isso acontece? Tem aí o quadro, tá certo? Tem falando dos pronomes variáveis, que são aqueles que podem mudar, como este, esses, podem mudar como? No sentido de gênero, no sentido de número. Este pode ser esta, no sentido de número, este pode ser estes, a mesma coisa de esse, tá? Então, os invariáveis são aqueles que não podem mudar, que é o caso de aquilo, tá? Aquilo, isso e isto. Por quê? Porque a gente não pode colocar isso aí em número, aquilos não existe, tá? Istos não existe, tá certo? E também na questão do gênero também não. Então esses três são invariáveis, tá? Então como é que a gente usa isso, gente? Vamos lá para os exemplos. Seguinte, as formas de primeira pessoa. Como é que a gente usa esses pronomes demonstrativos? Seguinte, em referência primeiro aos seres e objetos que estão perto, né, da gente, perto de quem fala, né? Então, quando eu digo o seguinte, a caneta, ela está bem próxima a mim. Como é que eu uso um pronome demonstrativo? Esta caneta, então ela está bem próxima a mim. Então, este e esta, perto, tá certo? Esse e essa, longe, tá bom? Então vamos lá. Em referência também ao lugar. Como assim? Quando eu digo esta rua de casa é muito movimentada. Então esta está perto de mim e está se referindo aí o que, gente? Ao lugar, tá certo? Em referência ao momento presente, o momento presente. Este ano eu quero muita paz em meu bairro. Então, o momento presente, este ano. E também para antecipar o que ainda será dito no texto. Um exemplo, minha vontade é esta, que você tenha uma infância muito feliz, tá? Então vamos lá para as formas da segunda pessoa. Esse, essa, essas, essa, né? E isso também. Como é que a gente usa isso? Primeiro, em referência também a seres e objetos que se encontram longe. Então, esse, essa, objetos que se encontram longe. Vamos lá, um exemplo? Esse caderno que está com você é novo? Então, esse caderno, se o caderno estivesse próximo a mim, então este caderno, este está próximo a mim. Agora, quando eu me refiro a algo que está longe, então a gente usa esse, tá certo? Vamos lá, em referência ao lugar. Essa mesa está muito organizada. Então, referente ao lugar, essa mesa. Tá certo? Vamos lá, página o quê? 16, acompanha comigo. Em relação ao tempo passado e um tempo futuro relativamente próximo. Como é que a gente diz? Estamos em março. Olha o exemplo. O mês de fevereiro, esse sim passou rápido. Então, em relação a um tempo passado e a um tempo futuro, mas que está o quê? Relativamente próximo, tá? Outro exemplo, estamos em março, o mês de abril, esse sim, tá falando do mês de abril, esse sim,
está muito próximo. Tá certo? E também para retomar algo que já foi dito no texto. Como é que a gente usa? Que você tenha uma infância feliz. Essa é a minha vontade. Então, tem que prestar atenção, tá certo? Porque quando eu digo na primeira pessoa, minha vontade é esta. Então, está na primeira pessoa. Agora, quando está na segunda pessoa, a gente diz que você tem uma infância feliz. Essa é a minha vontade. Então, tem que prestar atenção. E agora, nas formas da terceira pessoa. Vamos lá? Aquele, aqueles, aquela e aquilo. Em referência a seres e objetos que se encontram longe do ouvinte, a gente diz aquele. Então, aquele livro, tá certo? De poemas de Cláudio Tebas está na biblioteca. E a gente diz aqueles em referência também a um tempo passado. Os anos 2000 foram muito interessantes para o mercado literário. Aqueles foram bons tempos. Tá certo? Então é isso, tá? Vocês vão fazer a página 17. Claro que a 16 também e a 17. E na quarta questão é muito simples, vocês vão usar um pronome demonstrativo adequado, tá? Letra A, vamos lá. Livro que estou lendo é do meu pai. O livro está perto de quem fala, então, este livro, tá? Muito fácil. Estamos em agosto, é um mês muito longo, a referência é um tempo presente. Então, estamos em agosto, este tempo presente. É um mês muito longo. Aí vamos lá. Ele comentou que é o verdadeiro motivo da revolta. Antecipação de texto. Ele comentou que este é o verdadeiro motivo da revolta. Vamos lá. Letra D. Carro velho já rodou muitos quilômetros. O carro está longe dos interlocutores, então é aquele carro. Tá certo? Então, uma coisa interessante para vocês fazerem é também o material de apoio na página 1, tá certo? Em que o meu, claro que está aqui respondido, mas é bem interessante vocês fazerem, tá certo? Porque ajuda aí ainda mais a fixar na mente, tá? Esses pronomes. Eu comprarei seu celular que está aí com você. Gente, o celular está ali com ele, então é este ou esse? Esse a gente usa para objetos que estão longe de nós e este a gente usa para objetos que está perto de nós. Então, eu comprarei esse seu celular que está aí com você. Agora, vamos lá. Livro que está comigo é seu. O livro está comigo, então está próximo de mim. Então, este livro que está comigo é seu. Então, este. Tá certo? Vamos lá. Você mentiu. Não é coisa que se faça. É isso ou isto? Como é que a gente usa? Você mentiu. Olha só, o tempo está o quê, gente? No presente, né? Você mentiu. Isso não é coisa que se faça. Tá certo? Então, isso é o que, gente? Está aonde? Na segunda pessoa, tá? Por isso que é usado isso. Você mentiu. Ele que mentiu. Então, segunda pessoa é ele. Isso não é coisa que se faça. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Tá certo? Vamos lá. Agora aqui é a mais pura verdade. Eu não irei ao clube. Então, isto é a mais pura verdade. Eu não irei ao clube. Então, isto já está o que, gente? Aí já está na primeira pessoa. Isto, estou falando de mim. Olha, isto é a mais pura verdade. Eu não irei ao clube. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Tá certo? Então, ao longo aí das outras aulas, a gente vai tirar dúvidas, tá bom? Com ainda os pronomes demonstrativos. E é isso. E a gente hoje tem aula de matemática. Mas a gente vai tirando as dúvidas aí ao longo das aulas, tá bom? Porque só é o começo. Então, um abraço e até lá.